Olá, neste vídeo vamos ver como é feito o ajuste do sistema de referência de coordenadas no QGIS. Os sistemas geodésicos de referência utilizados no Brasil são o Córrego Alegre, posteriormente foi utilizado o SAD-69 e atualmente o CIRGAS 2000, que é o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. Em 24 de fevereiro de 2015, encerrou-se o período de transição e o CIRGAS 2000 tornou-se o sistema oficial no Sistema Geodésico Brasileiro e no Sistema Cartográfico Nacional. O sistema de referência WGS 84 também é bastante utilizado. É utilizado em sistemas GPS e aplicativos do Google. O Google utiliza informações espaciais armazenadas como WGS84 e projetadas para WGS84 no Google Earth e Pseudo-Mercator no Google Maps. No QGIS, cada camada possui um SRC específico. Nesse projeto de Brasília, por exemplo, se você der um duplo clique na camada de polígonos, de quadras, você pode ver que o SRC utilizado é o EPSG 29192, que corresponde ao SAD69 UTM Zona 22S. Então, cada camada do projeto pode ter um SRC diferente. E o próprio projeto, se você clicar aqui no menu Projeto, Propriedades do Projeto, o próprio projeto tem o seu SRC padrão, né? No caso é esse daqui. Tá? E nessa tela é importante salientar que essa caixinha que tem um X aqui em cima é uma das mais importantes. Esse habilitar transformação SRC on the fly, ele permite que você utilize camadas em diferentes sistemas de referência e o próprio QGIS consegue transformar, reprojetar, né, essas camadas para o sistema de referência do projeto. E dessa forma você consegue sobrepor camadas em diferentes sistemas e sem ocorrer o deslocamento das informações. O sistema de referência de coordenadas do projeto é indicado na tela principal, no canto inferior direito. Então, nesse exemplo, estamos utilizando o EPSG 29192. Essas letras OTF que aparecem ao lado significa que o sistema on the fly está habilitado. Clicando sobre uma camada com o botão direito do mouse, temos algumas opções que envolvem o SRC. Então, por exemplo, nós podemos definir o SRC da camada, podemos definir o SRC do projeto a partir da camada. Então, muitas vezes você insere uma camada em um projeto novo e acessa essa opção aqui, definindo o SRC do projeto igual ao daquela primeira camada que você inseriu. Isso é um método bastante utilizado. E também, na opção salvar como, né, nós podemos mudar, alterar o SRC de uma camada. Muitas vezes é necessário criar um SRC personalizado no QGIS. Por exemplo, a resolução número 1 de 2005 do IBGE alterou os parâmetros de transformação dos dados do SAD69 para o CIRGAS 2000 ou para o WGS 84, os deslocamentos, né, em direção X, Y e Z. Porém, alguns SRCs do QGIS ainda não refletem essa alteração. Então, nós podemos criar um SRC personalizado e colocar essas informações determinadas pelo IBGE. Para isso, nós entramos no menu Configurações, SRC personalizado. Vamos clicar aqui no mais, que é para adicionar um novo SRC. Vamos colocar um nome, por exemplo, SAD69, longitude e latitude IBGE. E aqui nós vamos colocar um string naquele padrão PROG.4 que define o sistema de referência. Então, nós temos aqui a projeção longitude e latitude, o elipsoide e os deltas, né, de transformação para o WGS 84. Então, esse menos 67,35 é o delta X, o 3,88 é o delta Y e o menos 38,22 é o delta Z. Esses três zeros que aparecem em seguida são as rotações e o último zero é a mudança de escala.
Então vamos adicionar essa informação e agora nós temos um SRC personalizado. Uma outra situação muito comum, onde precisamos criar um SRC personalizado, é quando utilizamos alguns shapefiles do IBGE que estão numa escala de quilômetros ao invés de metros. E normalmente o SRC ele tem a sua unidade em metros. Então nós podemos criar um outro SRC e transformar essa unidade de metros para quilômetros. Eu vou criar então um novo sistema de referência. Então, configurações, SRC personalizado. Vou adicionar aqui um novo sistema. Como esse sistema é muito parecido com o outro já existente, eu vou copiar as informações desse outro sistema, que é o SAD 69 UTM Zona 23S. E eu vou simplesmente mudar as unidades aqui de metro para quilômetros. E vou dar um nome coerente aqui, né? Um SAD 69 UTM 23S quilômetros. Pronto, agora eu já tenho um sistema de referência de coordenadas onde eu posso abrir imagens, né, ou shapefiles que tenham a sua escala em quilômetros. Agora eu vou fechar esse projeto e abrir um novo e vou inserir uma camada que foi baixada do site do IBGE, uma camada vetorial no formato DGN, que é o formato do MicroStation. E na hora de abrir, eu vou escolher aqui o sistema de referência que eu acabei de criar. Então vamos colocar aqui um SAD 69. Olha, o TM23S em quilômetros, né? Ok. Vou pegar apenas as linhas. E aqui eu tenho as curvas de nível da região central de São Paulo, que foram baixadas do IBGE. Para ver se realmente essas linhas, né, essas curvas, correspondem à posição correta, eu vou inserir aqui uma camada do Google Maps para a gente certificar de que a posição está correta. Então vamos aqui no Web Open Layers, vamos colocar aqui uma camada do Google Satélite. Vamos inverter as camadas, né? Vamos colocar o Google por baixo. Aqui a gente pode ver as curvas de nível. Vamos mudar um pouquinho a cor das linhas para poder enxergar melhor. Vou colocar um vermelho. Olha. Então aqui nós temos as curvas de nível da região de São Paulo. A escala a gente pode ver que está em quilômetros, né? E aqui eu tenho o rio Tietê e para cá eu tenho o rio Pinheiros. Uma informação importante é que não existe um SRC melhor do que o outro. Você precisa simplesmente utilizar o SRC correspondente àquela imagem ou àquela camada que você está inserindo. Quando uma camada ou quando uma imagem de satélite é criada ou é obtida, ela sempre é codificada em um determinado sistema de referência de coordenadas. E é esse sistema que você deve utilizar. Então, quando você for baixar algum arquivo, né, algum GeoTIFF ou algum shapefile, é importante que você anote qual é o sistema de referência que foi utilizado para aquela informação. Obrigado pela atenção de todos, até a próxima.